E aí, pessoal, como lidar com a compulsão alimentar? Sexta-feira, vamos de tema pesadão para terminar a semana, mas vamos lá, hoje vai ser assim, ó, bem resumão, bem a jato, dicas práticas pra gente mandar bala e encerrar essa semana com chave de ouro. Boa noite, Alessandra, Paty, Cineide, tudo bem com vocês? Ana Lúcia, Bruna maravilhosa, Cris, como é que vocês estão? Então, galera, eu mandei, né, fiz uma caixinha de perguntas, fiz uma enquete aí e perguntei para vocês quem é que tinha compulsão antes da cirurgia, quem desenvolveu compulsão depois da cirurgia, e perguntei para vocês o que vocês achavam que era, né, a compulsão alimentar, e tive várias respostas muito interessantes que eu vou compartilhar aqui com vocês. Simone de Floripa, bem-vinda. Tem alguém aí assistindo pela primeira vez? Quem tá chegando aí pela primeira vez, gente, quem não me conhece ainda, meu nome é Helena, eu sou cirurgiã bariátrica, sou de Brasília e é um prazer tê-las aqui, tá bom? Sejam todas muito bem-vindas. Hoje vamos falar de compulsão alimentar. Quero saber aí a opinião de vocês. Quero que vocês respondam aqui pra mim. Quem já tinha compulsão alimentar antes da cirurgia bariátrica? Ó, galera de Natal. Quem já tinha compulsão alimentar antes da cirurgia bariátrica? Quem acha que começou a ter compulsão depois da cirurgia? Ou que continuou tendo compulsão depois da cirurgia? Põe depois. Quem tem depois da cirurgia, põe depois. Ju, Maria, Pri. Milena tinha, mas não tem mais. Existe uma estatística, e vou falar que estatística no Brasil não é muito fiel, mas existe uma estatística que mostra que das pessoas que têm transtorno de compulsão alimentar periódica, 80% tem excesso de peso, algum excesso de peso, pode ser sobrepeso ou os níveis, os graus diferentes de obesidade 1, 2 e 3. Tá? 80% é muito alto. Das pessoas com obesidade, mais ou menos 15 a 20% tem transtorno da compulsão alimentar periódica. Então são índices bem altos, né? A Ellen falou que tem depois em algumas fases da vida. Eu quero que vocês façam um favor para mim e para quem não está assistindo essa live. Aproveita e clica aqui, ó, antes da gente falar as dicas práticas, antes da gente falar de como lidar, clica aqui no aviãozinho e manda aí pra galera, manda nos grupos do WhatsApp, manda para a sua rede familiar, manda para os seus amigos, para aquelas pessoas que estão ali com você, que são sua rede de apoio, que te ajudam no dia a dia. Manda para todo mundo que precisa saber sobre o transtorno da compulsão alimentar, tá? Tereza falou aqui, ó, que no caso dela, quando ela tá nervosa ou ansiosa. A Simone fez uma pergunta boa. Ficar beliscando se encaixa em compulsão alimentar? Então vamos definir o que é compulsão alimentar? Vamos lá. Eu fiz essa pergunta e aí, olha só, algumas respostas que eu tive. Eu perguntei, o que você acha que é compulsão alimentar? E aí, olha que uma das respostas foi essa aqui, ó. Ficar pensando em comida o tempo inteiro. Tudo gira em torno de comida. Vocês acham que isso é compulsão alimentar? Na opinião de vocês,
Ficar pensando o tempo todo em comida, tudo girar em torno da comida, é compulsão alimentar? Sim ou não? Isso não é definição de compulsão alimentar. Compulsão para mim é quando só paro de comer quando acaba. Vamos lá, vamos para outra definição. Ó, vocês acharam que é? Parece, né? Pensar em comida o tempo inteiro, ó. Outra definição aqui, ó. Eu acho que é querer comer o tempo todo, mesmo sem estar com fome. O que vocês acham? Querer comer o tempo todo, mesmo sem estar sem fome. Tá se aproximando mais, né? Então, a compulsão tem esse quê de você já estar satisfeito e continuar comendo. A Andréia tá falando comer descontrolada, mas não é só isso. Então, querer comer o tempo todo, mesmo sem estar sem fome, não define ainda a compulsão, mas já está se aproximando mais. Vamos ver uma outra? Comer várias vezes por dia, mesmo sem sentir fome. Comer só por comer. Essa tá mais com cara de beliscar, não é? Comer sem ter fome, várias vezes por dia. Essa tá mais pra beliscar. A Claudinha falou aqui, comer até vomitar. Não, Claudinha. O transtorno da compulsão alimentar periódica, ela não tem essa como é que se fala? Não é punição, mas esse desfecho, né, no final de punição, tá? De vômito ou de outras punições. Essa é a bulimia nervosa, tá? É bem parecido, porque tem esse comer exagerado. Então, a primeira parte, né, o comer compulsivo, mas na bulimia nervosa tem o desfecho ainda, que é o desfecho compensatório, o desfecho ali punitivo do vômito, tá? Esse é a bulimia nervosa. Mas ainda não chegamos na definição. Compulsão é vício? Não é vício. Olha aqui. Comer sem fome, comer para suprir sentimentos. E aí? Comer para suprir sentimentos. Isso é uma outra definição. Existe o tal do comer emocional, fome emocional. Vocês já ouviram essa definição? Ó, a Ju tá falando aqui que é doença. É doença. Transtorno, é um transtorno alimentar, né? Não é ainda comer para suprir sentimentos. Tem tratamento? Tem tratamento. Vamos chegar no tratamento. Hoje é exatamente isso, como lidar. Mas primeiro a gente tem que entender o que é, né? E antes de entender o que é, eu tô tentando mostrar para vocês o que não é. Sabe por quê? Porque no consultório chega muita gente falando assim, ó. As pessoas já chegam falando, eu tenho compulsão alimentar. Né? Muitas pessoas falam, eu tenho compulsão alimentar. Doutora, sabe qual é o meu problema? O meu problema é que eu tenho compulsão alimentar. E eu entendi hoje que muitas pessoas falam que tem compulsão alimentar sem nem saber muito bem o que é compulsão alimentar. Muitas pessoas acham que simplesmente a compulsão alimentar é o comer muito, é comer demais, é beliscar, é comer emocional, né? Então, ó, pode ter relação com comer emocional, mas não é só o comer emocional, né? Tem, então, muitos transtornos alimentares. O beliscar, né? A gente falou aqui da bulimia nervosa, né? A compulsão alimentar. E tem o simples erro alimentar, que é aquela pessoa que come porcaria, come errado, come, né, muito fast food.
e que isso não é um transtorno, não é uma compulsão alimentar, né? Então tem gente que acha que compulsão, eu tenho vontade de comer doce todo dia. Isso é uma compulsão alimentar? Não é uma compulsão alimentar, tá? O que é uma compulsão alimentar? Olha aqui, O que é uma compulsão alimentar? Comer muito, em um curto espaço de tempo, e depois ter o arrependimento. Essa foi a definição que chegou bem perto da definição, né, do livro do que é a compulsão alimentar. Então, geralmente, num curto espaço de tempo, até no máximo 2 horas, tá? E quanto? Mais do que uma pessoa normalmente comeria nesse espaço de tempo, e depois tem essa sensação de arrependimento. Então, esse é o comer compulsivo, tá? Comer um grande volume num curto espaço de tempo e depois ter o arrependimento. Esse é o comer compulsivo. E o transtorno da compulsão alimentar periódica? É quando esse comer compulsivo se repete pelo menos 2 vezes na semana por pelo menos 6 meses. Então não basta eu ter esse comer compulsivo uma vez. Isso pode acontecer com as pessoas, com pessoas normais, né? E outra coisa, não pode ter um evento social relacionado, tá? Tem que ser fora de um contexto, tá? Porque assim, pode acontecer de uma pessoa completamente saudável ir num rodízio, ir num sushi e comer muito mais do que o esperado num curto espaço de tempo, né? E ela não tem um transtorno, simplesmente ela foi num rodízio, tá? Então, é comer muito num curto espaço de tempo, depois ter arrependimento e não ter um contexto social que justifique, tá? Então, isso é o transtorno alimentar, né, da compulsão alimentar periódica, tá bom? Tem essas definições. Tem algumas características. Às vezes a pessoa que tem, né, o transtorno da compulsão alimentar periódica, ela se esconde, ela não come na frente de outras pessoas. Então, tinha um paciente que sabe o que ela fazia? Ela trabalhava o dia inteiro, comia certinho no trabalho, aí saía do trabalho, parava na padaria, comprava um monte de salgadinho, de besteirinhas, ia comendo no carro até em casa, chegava em casa, juntava os lixos, jogava no lixo da garagem e subia para casa. Ninguém via ela comendo aquelas porcarias. Então ninguém entendia por que ela ganhava peso. Porque ela no trabalho comia bem, saía com marmitinha, comia bem. Em casa ela nem tinha fome, já, né? Porque já tinha comido. Então, né, esse se esconder, né? Para ninguém ver o que tá comendo. É uma característica bastante comum, tá? Então, esse é o transtorno alimentar da compulsão. Quando tem uma punição ou um outro desfecho depois, como o vomitar, é a bulimia nervosa. Tem essas mesmas características de comer muito num curto espaço de tempo e depois ter o arrependimento, mas tem o vômito depois, tá? E aí, gente, depois da bariátrica, é muito difícil caracterizar a compulsão alimentar, porque é muito difícil que uma pessoa consiga comer grandes volumes num curto espaço de tempo, né? Quem consegue, depois da bariátrica, comer grandes volumes? A Aline tá falando que sempre comeu escondido de madrugada, mas é difícil se controlar, né? Olha só. Quando eu como pão, que é raro, me sinto culpada, achando que vou engordar. Então, o comer um pão
não caracteriza compulsão, mesmo tendo essa culpa, tá? Essa culpa, ela na verdade, ela vem caracterizada por uma série de falta de informação, de má informação, né? Por uma série de preconceitos, de, né, informações e dietas que você trouxe nas costas aí e que te fazem se sentir culpada. Mas comer pão não é errado, tá bom? Então você não precisa ter essa culpa quando come pão, viu, Rose? Isso não é compulsão, tá bom? Durante o dia eu como certo, mas depois do jantar fico comendo que nem louca, até na hora de dormir. E se eu não como, não consigo dormir. Então, aí tem que ver quanto que é essa quantidade, qual que é a frequência que isso acontece, né? E se tem o arrependimento depois. Pode caracterizar a compulsão, tá? Ou pode caracterizar o beliscar, tá bom? E tem que ver se não tá tendo, na verdade, isso que a Tuane tá falando, é muito comum depois da bariátrica, quando durante o dia o paciente tem uma dieta muito rica em carboidrato, muito pobre em nutriente, em proteína, e quando não está tomando as vitaminas. Chega no fim do dia, o corpo fica pedindo nutriente, fica pedindo vitamina, fica pedindo proteína. E como ele não sabe falar assim, ó, Tuane, me dá proteína, Tuane, me dá vitamina, você fica com vontade de comer tudo que tem pela frente. Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre o como lidar, né, com essa compulsão alimentar, tá bom? Então, vocês estão entendendo que é bastante complexo, né, a compulsão alimentar. Como é que a gente vai lidar então com a compulsão alimentar, gente? Para lidar com a compulsão alimentar, você precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, a primeira dica é essa, tá? Não é só a psicóloga, não é só a nutricionista, não é só o psiquiatra. Você precisa dos três alinhados para trabalhar junto com você. Tendo uma gritaria aqui embaixo. Você precisa dos três alinhados. Será que meu fone tá funcionando? Deixa eu achar meu fone aqui, porque senão vocês vão ficar ouvindo. Sumiu meu fone, tava aqui agorinha há pouco. Tá muito barulho aí, tá, né? Minha janela tá aberta, eu esqueci de fechar. Vou colocar aqui o fone, acho que vai melhorar. Alô, alô? Fala pra mim se vocês estão ouvindo bem. Dá um okzinho. A Ju gosta de ver o circo pegando fogo. Dá manda os coraçõezinhos aí se vocês estão me ouvindo bem. Sim? Ótimo, então vou continuar, tá? Então vamos lá, vamos para as dicas. As dicas práticas, ó, meu cabelo secando aqui. Lavei, não passei meus creminhos que eu tava atrasada. Vamos para as dicas práticas. Então, primeira dica, você precisa de uma equipe multidisciplinar, composta pela nutri, pela psicóloga e pelo psiquiatra, tá bom? Melhorou, né? Maravilha, tá? Então, precisa dos três, juntos, trabalhando juntos, tá? Então, a nutri vai trabalhar na parte tanto do comportamento alimentar, quanto na parte dos alimentos que aumentam a saciedade, né? E diminuem a vontade de, né, ficar, os alimentos que dão mais vontade, mais compulsão, tá bom? A psicóloga vai trabalhar junto na parte comportamental de redução dos comportamentos que geram compulsão. Então, sabe quando a gente fala,
né, aquele velho ditado que restrição gera compulsão? Claro que não é de forma simples, restrição gera compulsão. Mas não é à toa que a gente fala, que a gente ouve tanto, as pessoas repetem tanto restrição gera compulsão. É aquela coisa do que proibido é mais gostoso, sabe? Sabe quando sua mãe falava, ah, não vai em tal lugar, você ficava, opa, vou em tal lugar ver o que tem lá, né? Não come o último brigadeiro que é do seu irmão. Pô, é claro que eu vou comer o último brigadeiro, que é o melhor brigadeiro, né? Então, gente, não existe, a gente trabalha muito com não existe nada proibido depois da cirurgia bariátrica, tá? Então, lembra ali que a colega falou do pãozinho? Gente, o pãozinho não é proibido. O brigadeiro que eu falei aqui não é proibido. Há uma bebida lá, um refrigerante num aniversário não é proibido, né? A gente vai trabalhar então, e a psicóloga que vai trabalhar muito isso com você, com quais são os alimentos e os comportamentos que te geram ansiedade e geram comportamentos compulsivos, mas ela vai trabalhar com você muito ali, ó, com o que é eventual e o que é frequente. Vocês já me viram falando de eventualidade e frequência? Eu aprendi isso com a doutora Marcela Abreu, tá? Ó, a Bruna tá falando que isso é libertador. Eu, depois que aprendi isso, são as tatuagens da Marcela. As tatuagens da Marcela são processo e frequência e eventualidade, né? Então são as coisas que ela fala assim que mais me marcam. Então, o que é frequência? Frequência é tudo que você consegue marcar o dia. Então, se você come todo dia, é frequente. Se você come toda semana, é frequente. Se você come de 15 em 15 dias, é frequente. A pizza todo domingo. O cachorro quente, o hambúrguer toda sexta-feira. Hoje é dia de hambúrguer porque é sexta-feira. Isso é frequência, tá? Se você fala assim, caracas, não lembro quando foi a última vez que eu comi um hambúrguer bom, assim, uma vontade de comer um hambúrguer, acho que eu vou combinar de ir no meu próximo aniversário ou na promoção que eu tiver, eu vou comer um hambúrguer para comemorar. Pronto, isso é eventual, tá? E aí você tá, né? Você vai. Quando você programa, isso é outra coisa muito legal. Quando você programa, gente, não tem problema, tá? Você programar uma refeição. Você já começa a aproveitar essa refeição desde antes. Quando você programa, combina que você vai naquele lugar que você gosta, o que você vai comer naquele lugar que você gosta. Você já vai, ó, já até encheu minha boca de água, porque eu ainda não jantei. Então, você já vai aproveitando aquela refeição antes. O problema, quando você fala assim, ai, eu mereço, e aí você chega em casa e fala assim, tem aquele saco de bombons, você fala assim, eu mereço. E aí você, e aí afoga as mágoas no eu mereço. Tô cansada, trabalhei demais, hoje eu mereço, E aí depois se arrepende, fala, ai, que merda, não devia ter feito isso. Que droga, nem devia ter falado palavrão, né? Que droga, que pena que eu fiz isso. Agora vou engordar, agora vou ficar passando mal, vou ficar com a barriga inchada, vou ficar fedida, né? Então, aí vem o arrependimento. Então, esse eu mereço é ruim. Agora, o eu mereço programado, fala assim, olha, semana que vem eu vou trabalhar, vou conseguir um projeto novo. E aí, para comemorar, eu vou naquele restaurante bacana. Vou chamar o marido, que faz tempo que a gente não faz um programa juntos. Vou aproveitar que vai passar o Dia dos Namorados. Vou deixar o Dia dos Namorados que vai estar tudo cheio. Não vou sair não, vou sair semana que vem. E aí você vai fazer um eu mereço programado. Esse é legal. Porque esse você vai aproveitando todos os momentos, tá? E aí você vai aproveitar todas as calorias que você vai comer, né? E você vai merecer todas essas calorias e não vai ter arrependimento depois, tá? Ó, a Cris tá falando que quando estava estressada tomava vinho. Então, um monte de caloria
e outros problemas também do álcool, né? Comia por mérito, falava. Hoje foi tão estressante, eu mereço. Já fiz muito isso. Eu ganhei muito peso com eu mereço, porque foi meu gatilho. Porque eu trabalhava demais e aí chegava em casa e falava, eu mereço. Ou então no plantão, cansativo, pedia uma comida, porcaria, porque eu mereço. E aí, gente, quem trabalha muito merece mesmo. Só que merece coisa boa, né? Então, quais são as coisas boas que merece? Merece uma massagem, merece comprar aquele sapato maravilhoso que está namorando, né? Merece fazer uma viagem bacana no fim do ano, merece é, chegar em casa, tomar um banho relaxante, colocar uma essência de uns óleos bem cheirosos, né? Merece assistir uma série legal. É isso que quem está cansado, que quem trabalhou muito, merece. Merece descansar, merece ter uma refeição feita em casa, merece, com o dinheiro do trabalho, contratar alguém uma vez na semana para fazer umas comidinhas congeladas para chegar em casa e não ter que ficar pensando em cozinhar. Tá entendendo? Então tem tantas coisas que a gente merece, que a gente pode pensar e planejar, que a gente merece muito mais do que ficar pedindo uma comida que vai fazer mal pra gente, a gente vai se arrepender depois. Entendeu? Então a gente tem que pensar antes em prazeres, tá? Então vamos lá, vamos para a terceira dica. É a dica do eu mereço prazeres reais, tá? Então como é que lida com a compulsão, tá? Planejando todos os dias prazeres. Também aprendi essa com a Marcela. Porque tudo que é de comportamento eu aprendi com a Marcela, tá? E a Marcela também é professora do nosso curso do GPS. Então, tudo isso vocês aprendem com mais detalhes com ela. Então, fazer uma lista com os prazeres, né? Se preparar antes. Quem é que faz aí todo dia? Me conta aí. Quem é que todo dia faz alguma coisa de autocuidado? Quem é que tem essa rotina? Me conta. Eu acho que não tem nem 2% das pessoas que têm esse autocuidado. Pelo menos dos pacientes que eu atendo no dia a dia, nenhum me respondeu de primeira, assim, na primeira consulta eu tenho. E quando eu falo que é dever de casa para fazer, é raro o paciente que faz. O paciente leva a sério quando eu falo que tem que fazer atividade física, o paciente leva a sério quando eu falo que tem que mudar a alimentação, mas não leva a sério quando eu falo que tem que ter prazeres diários, que tem que se cuidar, que tem que incluir na rotina o autocuidado. Ó, não tenho, não criei a rotina ainda, mas estou tentando. É isso aí, Mili. É raro, né, Milena? Ultimamente quase nunca, tá vendo? Então, aí que a gente cai na armadilha do eu mereço. Do eu mereço e enfia o pé na jaca, tá? Tanto do eu mereço no álcool, quanto no eu mereço na comida porcaria, quanto no eu mereço aquela blusinha que eu nem queria, tô andando no shopping, tá numa liquidação, aí compro aquela blusinha que fica encostada lá com a etiqueta, porque nem era aquela blusinha, nem é a minha cor, sabe assim? Porque eu estava, na verdade, estressada, eu estava era me livrando do estresse. Então, acontece, tá? Então, a gente precisa desse cuidado, tá bom? Vamos lá, então, para uma dica nutricional, tá? Então, a gente falou já aqui das dicas comportamentais. Essa nutricional também é comportamental, mas relacionada à alimentação. Comer mais alimentos que saciem, tá? Que te deixem satisfeitas, plenas. É muito mais difícil você ter um comportamento de compulsão alimentar quando você está com a barriga cheia do que quando você está com a barriga vazia. Geralmente, os comportamentos compulsivos são assim, ó. Você passa um período grande em jejum, almoçou,
aí fica a tarde toda sem comer nada, né? Ou então acordou, não tomou café da manhã, passou a manhã toda sem comer nada, aí vai almoçar morrendo de fome, e aí tem aquele episódio, almoça e depois vai, né, emenda. Ou então passou a tarde toda sem comer nada, e aí no lanche, na janta, emenda com um monte de coisa. Então, geralmente é com a barriga vazia, tá? Então, quais são esses alimentos que depois da bariátrica te deixam saciados, que te deixam satisfeitos, né? São as fibras e as proteínas. O que é fibra, gente? Salada, né? As leguminosas, as verduras, tá? E o que é proteína? As carnes, os iogurtes, as castanhas, os derivados de leite, os ovos, tá? Então, lembra de novo do prato bariátrico. Tudo que vocês me ouvem falar tem prato bariátrico, né? Ah, para emagrecer tem prato bariátrico. Para melhorar a compulsão tem prato bariátrico. Para tem prato bariátrico. Então, prato bariátrico em todas as refeições e fazer várias refeições ao longo do dia, refeições pequenas. Não espera ter fome, tá? Quem tem compulsão alimentar não pode cair na armadilha, né, que muitos nutricionistas falam, muitas blogueiras falam, do esperar ter fome para comer. Bariátrico não precisa esperar ter fome para comer, pode comer programadinho. Ah, não estou com fome, tá bom, come só um pouquinho. Come 3 castanhas, come um meio potinho de iogurte, tá? Não tem problema. Come ali, pode comer até de 2 em 2 horas, não precisa esperar nem 3 em 3 horas, pode fazer várias pequenas refeições, tá? Mas são refeições programadas. Refeição programada, pequena, é diferente de beliscar, tá? Ficar ali pegando um monte de castanhinha. Ah, tô passando, peguei uma castanhinha. Tô passando, peguei uma bananinha. Tô passando, peguei não sei o quê. Não é refeição programada, tá? Refeição programada é o que você sabe o que você vai comer na hora que você vai comer. Você senta e come. Agora é a hora da minha refeição, vou sentar e vou comer. Aí come, tá? Só consigo de 3 em 3. Tá bom, Claudinha, não tem problema. Tá? Então, já fomos 4 dicas. Vamos lá? Vamos relembrar? A gente falou da equipe multidisciplinar que precisa da nutri, da psicóloga e do psiquiatra, tá? O que mais que a gente falou? A gente falou dos prazeres. O prazeres foi o terceiro. Qual foi o segundo mesmo, gente? Me lembra aí. A gente falou dos prazeres e a gente falou do prato bariátrico, tá? Comer o prato bariátrico sempre com fibra e proteína e a dieta fracionada, né? Tem 2 coisas aí, tá? Não tô conseguindo beber a água. Paty, eu fiz um Reels bem legal falando da água, tá? Tem umas dicas lá para melhorar como beber mais água. E vamos lá, em relação agora à medicação. Gente, tudo isso ajuda, mas são 3 pés, na verdade são 4 pés, é uma cadeirinha, cadeirinha tem 4 pés, né? Vou falar então, antes de eu falar o 4º pé, eu vou falar o 3º pé. Atividade física, tá? Para todos os problemas mentais, precisa de atividade física, viu? Precisa de atividade física, gente. A atividade física é tão importante quanto a terapia e é tão importante quanto a medicação, tá bom? Não pode ficar sem, tá? Eu não tô falando que é para emagrecer, não. Eu tô falando porque, ó, conexões neurais, dopamina, centro do prazer, tá bom? Então precisa de atividade física. E aí, o 4º pé é a medicação. As pessoas têm muito preconceito, muito preconceito, muito preconceito com medicação, né? Com psiquiatra e com medicação para doença mental, tá? Quando você tem uma pressão alta, você vai no médico e ele te prescreve um remédio, não é assim? Quando você tem uma dor de garganta, tá com pus na garganta, você vai lá no médico, ele te prescreve um remédio. E aí você vai lá e toma. Não é assim? Quando você tem um distúrbio, né, um transtorno,
alimentar da compulsão alimentar periódica, nunca falo na ordem certa, né? Transtorno da compulsão alimentar periódica. Existem medicações que, cara, ajudam demais, 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 demais. Sabe, toda essa dificuldade que vocês estão tendo ajuda demais, 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 tá? Ajuda a diminuir e controlar a compulsão. É sozinha a medicação? Não. Precisa do quê? Da psicóloga, da nutricionista e da atividade física, tá? Então, da equipe multidisciplinar. Os 4 juntos. Adianta só a nutricionista? Não. Adianta só a psicóloga? Não. Adianta só... Opa, não pode esse dedo sozinho. Adianta só o remédio? Não. Adianta só a atividade física? Não. Cada um sozinho vai ajudar um pouquinho? Vai, mas vai resolver? Não vai. Precisa de todos juntos, tá bom? Então, é assim que a gente lida. Não é um distúrbio bobinho, tá? Não é igual... Deixa eu pensar numa coisa bobinha. Não é um resfriado. É mais tipo uma pneumonia. É mais tipo um covidão, assim, sabe? Esse transtorno é um bicho danado, que não é fácil de tratar. É um bicho danado, que precisa de tratamento. Porque ele tem uma consequência muito séria. Diminui muito a qualidade de vida. Quem tem, né, compulsão alimentar sofre, porque perde o controle ali das próprias ações. Ó, a Keké tá falando tanto que a medicação ajuda, tá? Então, é muito importante essa avaliação conjunta, tá bom? Gente, esclareceu para vocês como lidar com o transtorno da compulsão alimentar periódica hoje? Então, pra vocês verem, olha, não tem nada a ver com cirurgia, né? Eu sou cirurgiã, estou falando aqui de transtorno alimentar, tá? Pode ser que eu tenha falado alguma besteirinha. Se eu falei, vocês me perdoem. Se eu falei alguma besteira, vocês vão procurar os especialistas. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é exatamente que o especialista que vai ajudar vocês. Por que que eu, como cirurgiã, tenho que saber alguma coisa de compulsão alimentar? Porque eu trato pessoas que têm obesidade, pessoas que têm obesidade têm compulsão, pessoas que têm compulsão têm obesidade e vão parar lá no meu consultório. Adianta eu ficar cortando o estômago de pessoas se elas têm compulsão alimentar? Não adianta, eu preciso conversar com essas pessoas e nessa conversa falar, gata, você tem compulsão alimentar. Vamos lá no psiquiatra, vamos lá na nutri, vamos lá na psicóloga. Estão entendendo? E aí, depois que você controlar isso, a gente corta seu estômago. Né? Ou já cortou o estômago, vamos lá controlar isso, porque é controlando isso que a gente vai voltar a perder peso, tá? É isso, galera. É isso. Foi muito bom, né? Eu acho que deu para esclarecer bastante coisa. Então, vamos encerrar por hoje, tá? Semana que vem tem muita coisa. Eu gostei muito desse horário. Eu acho que a gente vai manter esse horário, tá bom? Semana que vem, segunda, quarta e sexta, tá? 9 horas da noite. Pode ser assim? Vamos manter esse horário, então. Ao longo do fim de semana, a gente vem com as caixinhas, vem com os conteúdos de sempre, tá? Então, um beijo, gente. Bom descanso, bom fim de semana. Segunda-feira a gente se vê de novo. Tchau, tchau.